Essa fofoca eu demorei 14 anos pra poder desvendar ela, pra poder ter o final dela. Eu vou postar ela aqui no exclusivo e depois eu vou fazer questão de postar ela em modo público mais tarde, deixar vocês verem primeiro, porque eu quero que ela vá pra tudo quanto é lugar que ela puder ir. Foi assim, sabe aquela sua amiga que você conhece do nada? É uma menina super descolada, todo mundo gosta dela e aí você vira amiga dela. Beleza, ela passou a frequentar a minha casa, essa minha amiga. Passou a frequentar a minha casa, vinha sempre aqui, não sei o que lá e tal. Os anos foram se passando, ela muito minha amiga. E aí eu comecei a reparar que todas as vezes que ela vinha na minha casa, alguma coisa minha sumia. Foram pequenas coisas, depois foram várias coisas, depois começou a sumir dinheiro. Depois começou a sumir e quando eu percebi, falava, caraca, tinha um negócio aqui. A gente começava a procurar, eu não tenho certeza que tava aqui, do nada o negócio aparecia lá, quando eu tinha ido pra cozinha pra poder procurar. E aí eu lembro que na época eu cometi o erro de não ter coragem. Eu era muito nova, eu era adolescente, eu era muito nova. Eu não tinha coragem de falar pra ela assim, você tá roubando dentro da minha casa. Porque ficou naquela coisa de eu gosto muito dela e não tenho coragem de contar pra ela, sabe? Então, eu gostava muito dela. E a minha mãe percebeu, meu padrasto percebeu, vieram conversar comigo, falaram que não tava gostando, que tava assumindo as coisas dentro de casa toda vez que ela vinha aqui, não sei o quê, e eu não tive coragem de falar com ela. Eu meio que me afastei, né? Hoje em dia não somos tão amigas, mas eu meio que me afastei e nunca tive coragem de falar com ela sobre isso. Beleza, essa é a parte que me envolve. A gente continuou a amizade, mas aquela amizade assim mais distante, até que um belo dia ela me ligou chorando muito, falando que ela tinha sido expulsa da casa do namorado dela. Ela tinha ido morar com o namorado dela. Esse namorado morava, parece que ele morava numa casa, que sabe aquela casa que mora todo mundo? Pai, a mãe, o avô, a avó, papagaio, periquito, os primos, morava muita gente lá. E aí, ela simplesmente me ligou dizendo que a mãe e a avó do namorado dela tinham expulsado ela de casa, da casa dela. Pediu pra ela sair e ela tava chorando muito, que não sei o quê. Perguntou se podia vir passar a noite aqui em casa. Nesse dia ela veio, passou a noite aqui em casa, porque realmente era de noite quando ela foi expulsa. E no dia seguinte ela voltou lá pra casa do avô dela, que na época ela morava com o avô. E aí eu lembro que ela falou pra mim, não, eles me expulsaram do nada, eu não tô entendendo por que eles fizeram isso comigo, que sempre todo mundo me tratou muito bem. E realmente, quando ela começou a namorar com esse garoto, quando ela foi morar na casa dele, todo mundo recebeu ela como parte da família. E ela sempre elogiava muito a família dele, que não sei o que, tirava foto e isso, então que virou a nova família dele. Então eu achei meio estranho, do nada, eles terem expulsado ela. Só que quando eu perguntava pra ela por quê, ela não me falava o porquê. E parece que o namorado dela ficou do lado dela. Então, quando ele ficou do lado dela, eu fiquei tipo, será que é o que eu tô pensando? Ou será que não? Realmente eles começaram a implicar com ela do nada. Mas sabe quando você conhece uma pessoa e aí essa pessoa conta uma história na versão dela, sempre ela como vítima, e aí você, pela história dela, por ela estar contando e por você conhecer ela e saber as coisas que ela já fez com você, você consegue parar pra pensar no que realmente aconteceu, no que de fato aconteceu e que provavelmente ela não é a vítima e não foi do nada? Foi isso que eu pensei, só que eu guardei pra mim. Ela e esse namorado terminaram do nada, não entendi por que, passou um tempo, eles terminaram do nada. E aí, vida que seguiu, passou-se anos. Ela se mudou e tal. Passou-se anos, eu tava sentada aqui na minha rua. Isso aconteceu, sei lá, tem 3 dias. Quando esse namorado dela, lembra? De anos atrás, passou pela rua. Aí ele me viu e veio conversar comigo. Aí eu tava sentada, ele sentou do meu lado e ele falou assim, Rafa, como é que você tá? Não sei o que, começou a conversar comigo e tal também. Ele falou assim, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, pode. Ele falou assim, quando fulano de tal vinha na sua casa, alguma coisa sumia da sua casa? Aí eu fiquei olhando pra cara dele assim e eu não sabia o que responder. Por quê? Na época, quando eles terminaram e quando ela me contou a história da família dele, eu fiquei meio na ponte, eu não sabia pra que lado eu ficava, do lado dela, do lado dele, e aí ela meio que ficou com raiva de mim, falou pra mim que eu não tinha apoiado ela na situação, que eu era amiga dela e não apoiei ela na situação, só que eu justamente não apoiei porque eu duvidava da verdade que ela tava me contando, então ela meio que se afastou de mim, falando que eu tava duvidando dela, isso na época, né, e aí ela saiu falando isso pras pessoas, que não era mais minha amiga, não tinha mais aquela amizade, porque eu duvidei dela no momento que ela mais precisou de mim.
entendeu? Eu fiquei de mal falada. Mas beleza, vida que segue, é aquele oi, tudo bem. Hoje em dia não somos tão amigas, mas tipo assim, mais ou menos, sabe? A gente superou essa situação, porque eu não sei como que aconteceu. Porque rodeou, caiu no meu rabo. Não sei como, porque eu que virei a vilã. Não era a mãe, a avó, ele, não. Era eu. Eu que não apoiei, que não acreditei nela. Mas eu não acreditei porque eu estranhei. E aí, quando ele me perguntou isso, se as coisas sumiam da minha casa, eu olhei pra cara dele assim e falei, por que você tá me perguntando isso? Ele falou assim, me responde. Eu falei, não, me responde você. Por que você tá me perguntando isso? Aí eu te respondo. Aí ele virou pra mim e falou assim, porque na época que a minha avó e a minha mãe botou ela pra fora, eles botaram porque tava sumindo coisa na minha casa. Começou a sumir dinheiro. E aí você pensa, gente, existe uma casa onde mora uma família e nunca sumiu nada. Do nada, o neto ou o filho leva a namorada pra poder morar lá e aí as coisas começam a sumir. Beleza, pode não ser, pode ser alguém que mora lá de má intenção pegando pra poder jogar a culpa na nova pessoa? Pode, mas a probabilidade disso acontecer é bem pequena. Na maioria das vezes é a pessoa nova que chegou que tá pegando as coisas, né? É mais óbvio. E aí ele falou que na época começou a sumir muito dinheiro, que primeiro sumia R$50, depois sumia R$30, depois sumia R$10, e até que começou a sumir muito, muito dinheiro mesmo, joias, coisas caras, e que a família dele, um belo dia, chamou ele e falou que era ela, fizeram um escândalo e botaram ela pra fora. Isso ela não me contou. Que eles estavam suspeitando que ela estava roubando as coisas. Ela não me contou. E aí ele falou pra mim que na época ele brigou com a família toda dele, saiu de casa, que não sei o quê, que falou que acreditava nela, que ela nunca faria isso. E era ela. E aí eu olhei pra ele e falei, cara, sim, quando ela vinha na minha casa, sumia as coisas. Até que começou a sumir muita coisa e meu padrasto e minha mãe não gostavam disso. E meio que proibiram ela de ir lá em casa, porque ela vivia na minha casa. E aí ele pegou e ficou chocado. Me contou tudo o que aconteceu, falou que ele tava indo lá pedir desculpa pra família dele, porque ele e a família dele, assim, meio que ficaram naquela situação de ele culpava a família dele por ter acabado o relacionamento deles, porque depois disso o relacionamento deles acabou, passou um tempo de relacionamento deles acabaram, e que ele julgou muito a família dele. Mas nós sentamos, conversamos e chegamos à conclusão de que sim, era ela, porque também sumia na minha casa, sumia na casa dele, sumia na casa de outras amigas dela. E eu lembro que, quando isso aconteceu, que ele falou pra mim, ele ficou, mas eu lembro de ter defendido tanto ela. Eu falei, não, eu também, no começo eu também defendi, falava que não, que ela nunca faria isso. Pois bem, foi a menina. Então, às vezes, a gente, sabe, tem que tomar determinadas atitudes. Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu com certeza chegaria pra ela e falava, olha, sai da minha casa porque você tá roubando as minhas coisas. Porque se uma pessoa tá roubando suas coisas na sua casa, ela não é sua amiga, entendeu? Só que na época, eu era só uma adolescente. Na época, ele era apaixonado e acreditou nela. E é muito engraçado como as pessoas contam as histórias na versão delas, ela sendo sempre a vítima. E nem sempre é assim. Só que na época eu desconfiei, porque eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. E aí, 14 anos depois, eu descobri o que realmente aconteceu. E eu fiquei chocada.